Um dia num Fernão e amigos. Fernão, o Brasil é um lugar muito doido, né? Semana passada a gente estava falando de outras coisas absolutamente diferentes e agora a pauta está absolutamente tomada por um assunto novo. Novo, mais ou menos, né? Mas tem aí, quer dizer, é um aspecto novo De um assunto velho. do nosso mundo criminoso, né? Você está Ah, sim. falando do Vorcaro? Pois é, verdade. Esse senhor é um craque. Né? Nós tivemos na semana aí a questão do Vorcaro e a questão da segurança pública lá com Derrite e tal. São duas faces da mesma moeda, não tem dúvida nenhuma. Cada dia mais difícil de você descobrir onde é a fronteira do crime organizado e do crime hiperorganizado. Então eles estão falando a mesma coisa ali? Filhotinho. É a mesma coisa, eles estão falando a mesma coisa ali. É o mesmo assunto. Tanto que o crime organizado agora está invadindo a seara do hiperorganizado. Eles não querem mais mexer com droga, eles querem mexer com imposto. Muito mais dinheiro, cara. Oh, isso lembra Criança do. tá aí vendendo droga, dando tiro, porra. Lembra do Tropa de Elite que mostra, acho que é no segundo filme, que o pessoal do tráfico, não, e droga não, eu quero a TV por assinatura, e começando o gás, prestação de serviço. Prestação de serviço. Isso aí é o Lula, né? O Lula, vale gás e tal. Só que o Lula já está nesse outro estágio. Ele dá de graça isso aí que o crime organizado ainda cobra, né, para poder se morder muito maior lá em cima. No imposto. Que a gente não consegue escapar daquilo lá de jeito nenhum. Aí ele sai Meu Deus. matando. Meu Deus. Trilhão, né? Trilhão. E aí, você viu o Derrite falando no final do projeto? Foi bem ele, né? Vamos ouvir. Foi bem, foi bem. É uma boa revelação política, não foi? Eu achei uma boa revelação política. Ele pegou o desafio da política, pegou legal, da Secretaria de Segurança Pública foi legal, aonde ele está atuando, ele está indo bem. Tá de parabéns ao Dave. Vamos ouvir o que ele disse aqui. Vamos ouvir. O tempo da impunidade acabou. O Brasil deu hoje um passo gigantesco para recuperar seu território, sua paz e sua segurança. Este é um recado direto ao crime organizado. Acabou seu domínio, acabou o seu conforto, acabou o seu dinheiro, acabou a sua farra. O Estado brasileiro voltou, e voltou com força, com lei, com coragem e com respaldo de milhões de brasileiros. E aqueles que tentaram nos atrapalhar de diversas maneiras, que fique claro este recado de 370 votos favoráveis do plenário. É mais do que um recado. É um recado direto. Nós estamos apenas começando. Que Deus abençoe esta casa, abençoe cada família brasileira. Muito obrigado. Parabéns. Está aí, né, a diferença dos poderes, o poder eleito, né, ainda é o que resiste. Né? O Verdade. povo brasileiro é melhor que as suas elites. Então está aí, verdade. 370 votos a 110. Desses aí, eu vi um número de mais de 60% são partidos do grupo do Lula, lá, que tem ministérios. Né? O Lula não tem mais nada, mas o Hugo Mota deu o troco, né, dos desaforos todos que ele sofreu. Eu digo, olha, esse Hugo Mota, ele tenta ser decente. Ele está sempre fazendo uma força, ele não pode, enfim, botar o pai dele na forca, tá? Aquela coisa toda lá atrás pendurada, mas ele tenta. Né? Sim. Isso é interessante, né? Porque você vê, eu também percebo um pouco disso, né? Ele se incomoda com a crítica, né? Os outros são meio cara de pau, né? Não tá nem aí, falar. Eu sinto que ele se incomoda com a crítica. Os outros são cínicos. Ele ainda é moço demais para ter aquela casca grossa toda dos. Essa indiferença, né? Verdade. Mas, enfim, o Derrite, né? Quer dizer, você vê o que é o cinismo desse governo está cada dia maior, né? Porque
Eles não tinham o que criticar ali, não tinha o que. O Derrite deu todas as demonstrações de disposição para dialogar. Né? Toda vez que pegava um pelo, ele mudava o projeto. Né? E os caras ficaram enrolando. Né? O pessoal não procurava ele, ninguém falava com ele. Exatamente. Ninguém, é o que ele disse, ficavam fazendo o discurso lá, aquele lindinho e aquela nojenta, né? Gleisi, o casal sub-20 do PT, né? A Gleisi e aquele cara. O 20 é QI, né? Não é idade. E é isso, fazendo discurso para a imprensa, né? Para esse jornalismo, né? O Derrite recuou, essa palavra era repetida 4.000 vezes por dia, né? Porque é isso, só interessa para ele que, porra, pudesse render algum voto para você ir em socorro, né, dessa parcela gigantesca da população brasileira que está debaixo de um regime de terror, né, uma coisa de um grau de violência, de mundo cânone. Assim, né? É o extremo. É o máximo que você tem na sociedade de violência. Nada disso move uma vírgula para esses caras. Nada, não vale nada. Ele fica fazendo continha e tal. E ficaram enrolando. O cara não deu nenhuma vaza, porque toda coisa que eles reclamaram ele tirou imediatamente. Então não tinha mais argumento. Né? E aí o Hugo Mota botou a voto e foi isso, 370-110. O projeto tem aquilo que é possível ter dentro do quadro brasileiro, que, enfim, as penas podem chegar até 65 anos. Né? Você acabar com essa coisa da progressão, pelo menos na lei, né? Você acabar. Aqui no Brasil, a lei. A lei é alternativa, né? É uma intenção. Acabaram com esse negócio do voto do preso, também foi um detalhezinho interessante. Né? Tem esse fast track aí, um caminho rápido para você confiscar todo o patrimônio dos caras envolvidos com crime organizado. Isso é importante, porque você vai lá e toma tudo, cara. A ver se depois o Toffoli não devolve tudo, né? Mas é um tema que tem que ser aplicado com muita seriedade. Isso é poderosíssimo, né? Você acusar alguém de estar envolvido nessas organizações e tirar todo o patrimônio do cara. Tem que ser muito responsável. Esse esquema de julgamentos por varas criminais colegiadas, eu não sei exatamente o que é isso, mas me soa bem. Né? Eu acho que está mais no sentido de evitar aquela coisa monocrática. Exato, mas de você fazer mais de uma instância participar desse tipo, dificulta o suborno, vamos dizer assim, né? Sim. Audiência de custódia por videoconferência, enfim, só para acelerar, né? Era uma das desculpas. Não foi em 24 horas, então solta. Aumento de até 2/3 por uso de tecnologia, tem muita coisa, tudo que é assim, gritantemente óbvio está incluído lá, né? Tudo aquilo que... E ninguém lembra quem que é o Ricardo Lewandowski, com aquela baboseira que ele vem lá. Aquele projeto lá. Segurança única e não sei, tudo no PT é o único, né? Aquilo lá o que era um potão de vaselina. Sim, centralização, domínio das polícias. Era tudo que a gente não precisava. Então é isso, quer dizer, se o Lula quiser, ele vai ter que passar o ônus de vetar, né? Ele e o Supremo, né? Só que passa antes pelo Senado, né? E passa antes pelo Senado. E aí tem esse senão também, né? Ele Como é que ele está com o Alcolumbre? Como é que ele está lá com o Alcolumbre? Está nessa briga. E nós estamos altamente arriscados de levar o Pachecozinho de troco nessa briga. É porque a briga do Senado é o Messias, né? Então, entre o Messias e o Pachecozinho, cara, puta que... Como nós estamos mal. É difícil, hein, Fernando?
Mas você vê que o Alcolumbre, cara, ele tem peito e tem força. Ele é capaz de... Eu não duvido que ele dobre o Lula. Porque para o Lula, agora só tem essa alternativa, né? Ou bem ele ou a sua interposta pessoa, que é o Supremo Tribunal, que é ele, né? Vetam ou dizem que isso é inconstitucional e ficam com o ônus eleitoral disso, ou Alcolumbre, lá no Senado, mexe em algum ponto. Mas eu acho também difícil isso, porque, porra, o que sobrou lá não tem nada mexível que não seja, assim, escandalosamente abrir as pernas para o crime organizado. Não sobrou nada, né? Terrorismo, nem não sei o quê. Não tem nada controverso ali. Tudo ali é o óbvio ululante, né? Então, vamos ver. Se a política se movimentar para alterar o texto, será evidentemente em benefício do crime, não da sociedade, né? Ficou um texto bom. Eu achei que ficou um texto bom pela simplicidade, pelo assunto, é direto ao assunto, né? São assuntos que não são teorias, né? São prementes, coisas que estão acontecendo agora. E ficou meio que sem saída para o Senado. A tipificação é muito objetiva também, né? Do que é crime organizado. Então, não tem muito como mexer com isso. E é isso que estava encafifando a dona Glaze, aqueles ventriloquinhos, todos os bonecos de ventríloco do Lula. Não tem por onde pegar, né? Mas pensa isso, Laudelino, mesmo sendo esse o texto e não tendo onde pegar, esses caras ficaram enrolando, a troco de quê? Né? O que ele está arriscado de perder do outro lado? Pensa um pouco. Eles são associados com esses caras, mesmo. E não é só Brasil, não. Ali um dinheiro grosso e eles temem represálias dos caras para fazer esse papel. Não tem outra explicação para isso. Não tem. Se você elaborar as coisas mais mirabolantes, as mais simples, é o que a gente está falando. Não precisa coisa muito mirabolante, não. É aquela história do Sherlock Holmes que eu vivo repetindo aqui. Se todas as hipóteses estão descartadas e a que sobra é meio mirabolante, ela é a verdadeira, mesmo sendo mirabolante, porque não tem outra. É verdade. Agora, eu vi esses dias a presidente do México falando o seguinte, porque esse é um problema internacional, né, Fernando? Eles falam a mesma coisa, a presidente do México falando, não, nós não podemos combater o narcotráfico. Isso é uma política que não funcionou. Isso significa mais mortes. Eu não posso admitir um negócio desse. E eu fiz uma coletânea aqui, Fernando, de frases do Lula, que a gente olha ele falando e fala, meu Deus do céu, mas por que ele defende tanto essa gente? Mas que preocupação é essa, meu Deus do céu? Né? Vamos ouvir aqui, vamos ouvir. Para quem que rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? Eu fui na cadeia dia 31 de dezembro. Conversar com os meninos e foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. Esses meninos soltos, Fernão, foram aqueles sequestradores do Abílio Diniz. E esse cara, um deles, Valburana, foi o cara que foi responsável pela criação do Comando Vermelho. Botaram ele junto com... Meu Deus. Deles lá Era o Falange Vermelha no começo. Com o Beira-Mar, né? Foi ali que eles aprenderam o discurso de guerrilha. Vamos lá. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer. Obrigado, Maninho. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Só para inglês ver, né? Aí tem. Na COP tem. Quando vem Copa do Mundo, Olimpíada,
COP e tal, aí bota a turma na rua. Para inglês ver, tem. Para o alemão ver, o alemão acho que não viu. O alemão saiu daqui brabo, tu viu, Fernando? O alemão ele não enganou, não. O alemão saiu firula daqui. Mas isso aí, você vê que ele tem esse dom de transformar, porque por trás desse discursinho aí, o que interessa é o que ele conversava com os caras das Farc, entendeu? Que estavam dentro do Foro de São Paulo. Sim. Aquele padre que ele botou aqui, que era o representante oficial das Farc, recebeu asilo no Brasil, daí ia ser extraditado no último dia do governo dele, ele impediu a extradição do cara. Né? Ali é que está o grosso do dinheiro. Nesse aí ele não fala. Né? Sim. Esse aí, quem vai falar é o Carvajal, se falar. Eu lembro de uma operação que teve da Colômbia, que eles entraram até com o Super Tucano, avião brasileiro na selva do Equador ali, e pegaram lá o 02 das Farc com o notebook, e o notebook estava cheio de mensagem trocada com o PT, com a galera toda. E não com o PT, assim, o manezinho do PT, não, só top, só top. Só ministro, secretário de Estado. E o assunto era sempre dinheiro. Velho, Fernão, tá difícil de e a galera, você tem que reconhecer, o pessoal reconhece o esforço do Lula. Isso aqui é para te não esquecer, no dia da eleição, que terminou a apuração, o pessoal no presídio, né? Foi no dia da vitória do Lula. Olha lá. Tem televisão e tudo lá dentro. Tem reconhecimento. Aí você tem que reconhecer que o pessoal... Isso aí é que me consola, porque às vezes eu falo, não, talvez você está louco, cara. Não pode ser que os caras tenham essa relação que você imagina, né, com o crime organizado. Aí você vê aí, ó. Tá aí. Não sou eu que estou falando, são eles. A diferença... Um protege e o outro agradece. Eu tô vendo alguma coisa acontecer aqui, né? Mas, Fernão, tirando o Lula, tirando essa turma toda aí, o que tá pegando fogo em Brasília agora? Em Brasília tá pegando fogo. Esse negócio do Banco Master. Puta, né? Você viu? Aí que é a outra ponta, né? Aonde está a fronteira? Você viu a lista dos caras que esse sujeito tem no bolso? Vi. Paga salário. Impressionante. Vamos passar. Eu vou abrir aqui, eu vou pegar aqui. Não é pouca gente, não, hein, Fernando? Não, pô. Os assalariados aí. Quem é? Paulo Henrique Costa. Não? É o cara do Banco de Brasília. Né? Banco de Brasília. Que quase que comprou o banco quebrado do Borcaro. Não deu. A senhora Viviane Bastos de Moraes, funcionária dele, trabalha, funcionária não, terceirizada dele, né? Teve uma manchete aí de que ele está gastando 500 milhões com advogados. A gente pode mostrar daqui a pouquinho, a gente guardou aqui. Quanto será para a senhora Viviane? Hein? Isso está lançado no balanço dele. Isso não é... Está lançado no balanço. 500 milhões de reais para advogado. Puta. Aí, olha os advogados. Esse eu conheço de algum lugar, filho. Isso não é estranho. Eu não sei de onde que eu conheço esse cara. Aí, ó. Consultor também, ó. Consultor Michel Temer. Do banco, Consultor. Nós temos Lewandowski, que também estava no comitê consultivo. Foi contratado. Essa turma é contratada dele, não é... Isso aqui não é nenhuma insinuação, não. É tudo público, né? É tudo público. Tem contrato assinado e tal. Contratado. Henrique Meirelles. Integrante do comitê também, né? Comitê de notáveis. Ele senta. Esse aí tinha um comitê de notáveis lá, ó. Fernando, você já fez parte de algum comitê de notáveis? Daí o Gustavo Loyola. Até o Gustavo Loyola. Ex-presidente do Banco Central. Associado lá do Vocaro, né? O senhor Jacques Wagner. Jacques Wagner. Líder do governo do Senado. A figura mais simpática do PT. Mas está em todas também, né?
Olha ele aí. Olha o Alcolumbre. Trânsito livre. Jeito, cara, esse fala ao sexo, né? Ele esse aí Isso é uma figura. Ah, e o seu Ciro Nogueira apareceu lá também, né? Como ligado ao CAD, ligado à parte política, né? Estava na transação da venda para o BRB e tal. Sim. Aí vem o governador daqui do DF, né? Ibanez Rocha. A compra do Banco Master pelo BRB, é isso aí. Isso aí. Guido Mantega. Aquele que os jornais ingleses adoravam. Lembra que eles fizeram a The Economist, aquela matéria com Cristo Redentor voando, decolando. O Brasil decolou. O Brasil foi embora. Aí deu tudo errado depois do Ministério do Mantega. Aí saiu uma outra revista com Cristo voltando para o solo. Louco, assim, né? Em parafuso. E ele deu uma entrevista lá na Europa, começou a implicância. O The Economist começou a implicar com o Mantega. Por quê? Ele deu uma entrevista lá fora, meio que dizendo: ninguém sabe nada, nós é que estamos fazendo a coisa. Do Cristo levantou na revista, né? Nós é que estamos fazendo a coisa, vocês tinham que aprender com a gente. Aí a The Economist começou a fazer umas matérias de economia, Fernão, e sempre quando eles terminavam, que tem um comentário jocoso, eles terminavam assim a matéria. Eles estavam falando, sei lá, de Dubai, estavam falando de Angola, e falaram assim: mas se fosse o ministro Mantega, isso estaria resolvido. Começaram a gozar com a cara dele. E o cara estava lá. Consultor do Vocaro, consultor. Ele que apresentou o cara pro Lula, né? Ele que trouxe o cara lá de Nova Lima, não é? Nova Lima? Não, Nova Lima é o lugar que ele frequenta, porque agora ficou chique lá. É o lugar que ficou chique em Minas Gerais, essa Nova Lima aí, né? Todos milhões. Eu tenho que ir lá. Eu sou de Oliveira Lima, então eu tenho que ver se tem um pedaço da cidade que é minha lá. Aí, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Também o Fernão, só a gente que não é ligado ao Vocário. Eu tô preocupado, Fernão. A gente tá muito antissocial, Fernão. Então, a gente só trabalha, né? Valfrido, esse também é outro, né? Esse aí, cara, qualquer merda que tem no Brasil, você puxa, aparece o Valfrido. Caramba! Olha, empresários mineiros e parceiros ali do Vocário. Rui Costa, olha ele aí. O Rui Costa, com C, não é? Olha lá. O ministro da Casa Civil ampliou ali o crédito sexta, né, que foi fundamental para o Banco Master. Fábio Faria apareceu nessa lista aí também, Fernando? Fábio Faria, O ex-ministro lá do tempo do Jair, né? Casou com a filha do Silvio Santos. Aquela japa bonita, como é que ela chama? Não era com a filha do Silvio Santos que ele casou. Eu sou ruim de revista Caras pra caramba. Eu sou ruim. Mas ele foi namorado daquela do Pânico lá, como é que chamava? Não sei. Não sei. Aquela japa bonita. Tinha uma... Tá, beleza. Eu sei quem é, mas eu não gosto dela, eu conheço ela. O pessoal vai lembrar o nome aí no chat, o pessoal vai comentar no chat aí. Beleza, vamos lá. Antônio Rueda. Esse Rueda também, né? Pode ser um próximo Alcolumbre, ele está em todas, né? Tudo que aparece de ruim, o Rueda está lá com o dedinho. A gente acha que é ruim, mas isso parece que vai habilitando o cara para novas missões, né? Vamos lá. Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, indicado pelo Ciro Nogueira, aprovou a compra do Master do BRB. Imagina o que rola esses CAD, essas coisas. Nós somos... Né? A Previdência. Nós vamos chegar na Previdência. Vamos continuar na lista. Agora, aqui a galera que era contratada ali, a galera que estava... Agora nós temos uma lista também dos patrocinados, né? O Supremo Tribunal dos Patrocínios. Vamos lá. Vamos ver quem está na lista de patrocinados. Vamos lá, vamos ver. Pois é. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o Lewandowski. Isso aí foi aquela festa que ele fez em Londres. É o pessoal que está em todas as festas, né? Vamos lá fazer discurso sobre democracia em Londres. Em Londres. Uau, hein? Não, em Londres.
Barroso. Está sumido, Barroso. Civilizando a gente, está lá em Londres, com o dinheiro do Gorcaro. E o Gilmar? Gilmar, o Gilmar tá dos patrocínios, Gilmar. Não podia faltar, né? Não podia faltar. Pois é, a lista completa. Esses todos aí, Fernão. Todos esses. Olha, o Carlos lembrou aqui a Sabrina Sato. Sabrina Sato. Sabrinetes, eu gosto da Sabrina, ela é uma baita de uma boa gente, se você quer saber. É gente boa? Você conhece ela? Gente boa? Boníssima. Ah, que bacana. Que legal. Pessoa. Legal. Terminou a lista ali, Fernão. Terminou a lista. Terminou? É longa, é grande, hein? Bom, o homem tem uma coleção. Você viu a coleção de aviões dele? Vi. Assim, os Gulfstream lá. Que faz 12 mil quilômetros de autonomia. Dá para ele dar a volta ao mundo naquele troço. Quando eu vi essa informação dos 12 mil, eu falei, cara, o avião do Lula não faz isso. Nada, o avião do Lula é uma bosta. Não, isso aí, cara, isso aí. A frotinha de avião dele, acho que vale mais do que a TAM inteira. E não era um só, não, eram três, né? Três. Um Gulfstream, um Falcon 7X, que também tem 11 mil quilômetros, e você viu que ele ia para as farras dele, vai ele num e a namorada em outro. Vi. Inclusive, eu achamos uma fotografia da namorada horrorosa. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Horrorosa. Horrível isso. Fernão, isso aqui deve ter IPVA alto, hein? IPVA alto, hein? Bom, ele saía de um lugar e ela saía dos dois. Ele pegava avião de... Eu para Dubai, assim. Então, sai um, depois sai o outro. Se cai um, o outro fica vivo. Alguma coisa, algum raciocínio, assim... Será? Bem objetivo, né? E tinha mais um outro, Falcon 200. Quer dizer, 3 aviões que custam assim, zilhões cada um. E não é só isso. Do Atlético Mineiro, você viu? Vi. Tem 20% do time. Não, e o detalhe da questão do Atlético é que o pessoal que fez a investigação, a grana veio direto dessas coisinhas esquisitas todas que a gente está comentando, né? Olha o aviãozinho aí. Por dentro é um luxo só, hein? Pô. Quem deve estar com inveja disso aqui é a Janja. A Janja queria fazer uma reforma no avião do Lula, porque era desconfortável. Olha aí. Olha a oportunidade aí, Ferão. Se aprova aquela lei lá da violência, que você apreende todos os bens. É isso. Mas é isso aí que faz o Alexandre de Moraes enfrentar o Brasil inteiro. É isso. Bota ele num avião desse, vai para Londres, fica lá no Claridge's, que custa não sei quantos £1.000 por minuto. Né? Todo mundo passando a mão na sua bunda, ele leva 400 de segurança, todo mundo carregando a mala, tal, ele passa na frente, não tem fila. É isso aí. É por isso que esses caras se vendem por causa dessas coisas. Diz que a festa de 15 anos da filha dele tinha o Alok, sim, aquele que estava lá no massacre de... O pai do Alok, que estava no massacre lá em Israel, era o pai do Alok. Não era o pai. Tem o pai e tem o filho. Era o Alok. Na festa de aniversário foi o Alok. O Alok que estava fazendo o som da festa onde aconteceu o massacre. Não, o que eu li foi que na festa era um evento que o Alok estava... Mas era o pai do Alok que estava coordenando. Parece que o pai dele também é DJ. Né? Foi o que eu li. Agora, na festa de aniversário da filha do cara do Banco Master... Eu vi o Alok, deu uma entrevista depois chorando pra caramba daquilo. Agora, na festa de aniversário da filha do dono do Banco Master aí, ele contratou os 3 mais caros do mundo. O Alok, o tal do Dennis DJ e The Chainsmakers. Não sei quem então, você não pode ter nada mais caro para fazer uma festa do que qualquer um desses 3. Ele pegou os 3 somados. Né? É tipo o princípio do Alexandre de Moraes com as penas. Ele vai somando. Vai somando. E ainda
mandou uma carta para todos os vizinhos do condomínio onde foi a festa, que era um condomínio que ele alugou lá, uma casa dentro desse condomínio, Natal de Nova Lima, aí, que é o lugar dos ricão lá de Minas Gerais. Ele mandou uma carta para todos os condôminos, dizendo, olha, eu vou dar essa festa, vai fazer muito barulho, quem estiver incomodado, eu ofereço que pode ir para o Hotel X lá de Belo Horizonte, que é o melhor hotel de Belo Horizonte, com diárias de 2.900, quase 3.000 reais por dia. Uau! E vocês passam lá esses dias para não ficar ouvindo o barulho da festa da minha filha. Pô, condomínio inteiro, ele mandou isso aí. Ô, Fernão, uma característica que eu tenho visto no Brasil dos nossos bilionários é quem tem grana mesmo não faz isso. As pessoas que fazem isso, as pessoas que torram dinheiro, são as que o dinheiro entra muito fácil. Claro, mas é sempre, é dinheiro de ladrão, né? Outro dia tinha uma matéria mostrando isso, que o chique agora ninguém quer mais essas coisas de marca, até relógio tipo Rolex está caindo de preço, tudo, porque os bacanas não querem mais isso. O bacana agora é você ser simples e escondido. Pô, eu tô bacana agora? Isso aí. Mas isso foi assim muito tempo, né? Eu sempre falava isso, pô, tem um monte de milionário que passava a vida trabalhando que nem um louco, tal, para depois, no fim da vida, ter condição de levar a vida de pobre. Aí virava caiçara, né? Ia morar num barraquinho, numa praia, isolado. Simplicidade. Eu falo, ó, corta caminho, cara, vai direto, já não precisa fazer esse meio. Porra, eu não sabia que agora eu sou descolado. Ah, você é chique pra caramba, cara. Eu falo, ó, o último luxo que sobra é você passar o seu fim de semana num lugar que de noite você não enxerga nenhuma lâmpada, entendeu? Pô, isso aí é o privilégio. Resto, o resto tudo é porcaria que qualquer mané compra. É, privilégio. Esses privilégios não estão no dinheiro, cara, sabia? Eles estão no gosto. É, no gosto. O seu gosto é que vai te trazer o privilégio, porque não adianta você estar entupido de dinheiro e fazendo essas bagunças aí. Agora, de onde vinha essa grana, né? Você viu essa coisa das previdências, cara? Eu vi. Esse é um dado que só apareceu hoje, eu não tinha visto ainda. Eu vi. Tá aqui, ó. Separei até um gráfico aqui, Fernando. 18 impressionante. Regimes próprios de previdência social dos estados e municípios. Botaram essa quantidade para variar, né? O Rio de Janeiro, campeão. Né? Meu estado é especial, sim. Depois o Amapá, que é o do Acolumbre. Interessante isso, eu não tinha percebido. 400 milhões. E, com esse detalhe, esse tipo de aplicação não está coberto pelo FGC, lá, aquele fundo, sim, o fundo garantidor de conta. Então, esse pessoal, que nem sabe onde está o dinheiro deles, são velhinhos aposentados aí, né? Estão na mão dessa canalha, vai virar pó esse dinheiro. Isso é interessante. Interessante é que, pela quantidade de investimentos em cima desse tipo de investimento, foi feita uma abertura para isso, deu resultado. Porque para você fazer isso para cada um desses estados, Fernão, ou municípios, seja lá o que for, é difícil, né? Você tem que falar, conversar, viajar, ir lá, negociar, tal, pá, até você. E esses estados e municípios, esse tipo de. Tem uma legislação própria para esses regimes próprios de previdência, que a ênfase absoluta é a segurança do investimento. Quer dizer, você não pode pôr em nada que tenha um mínimo de risco. É verdade. Então, isso aí é o crime com dolo absoluto. Criminoso. Você está pegando a aposentadoria das pessoas, né? Porque você vê que, porra, são sempre essas falhas, né? Que esses caras se especializam eles acreditam no poder infindável do pior aspecto do animal humano, né? Sim. Então, o que ele oferecia? Um prêmio especial para todos os corretores que vendessem esse título.
Então você vai, pega o dinheiro de uma pessoa, faz lá 10 aplicações diferentes, no meio você põe isso aí. O cara nem está sabendo o que é banco master, o que não é. Sim. E o corretor faz isso porque ele ganhava um prêmio extra. Como o cara dava um retorno, vai que o CDB normal estava dando 100, ele dava 140 até 160. É isso aí, eu nunca vi no mercado. Então, o cara dividia essa diferença com o corretor, dava 20% para o corretor. Não, e o corretor é assim, se ele gira uma máquina e aquilo dá um dinheiro para ele não quer nem saber, ele vai ficar pedalando aquilo. Isso aí, e o corretor vai atrás do quê, porra? Disso aí. Né? E ainda com esse agravante, quer dizer, eles pegaram o instrumento de segurança do sistema, que é esse fundo aí, e falaram para o cara, olha, você pode aplicar até tanto que o fundo garante. É um negócio arriscado? Mas se quebrar, você vai ser pago. Então, cara, é tudo, né, uma indústria da filha da putice. Né? E esses caras têm esse dom de descobrir essas brechas e tal, e vão. É verdade. Você vê, Fernão, que essas pessoas aí dos fundos de pensão, se você for lá a nossa sociedade e tal, você pega 90% das aposentadorias que vão sair desses fundos é salário mínimo. Não, são as pessoas. A Previdência é o maior ralo da roubalheira institucionalizada do Brasil. O dia que mexer com isso aí, todos os outros escândalos aqui vão virar troco, cara. Sim. Porque eles pegam toda a poupança nacional e isso vira pó. Pó. E o aposentado ganha uma miséria lá no fim da vida. E a aposentadoria, ela é regressiva. Mortal. Né? O cara vai ficando mais velho, a aposentadoria vai reduzindo, vai recebendo menos. O pessoal que está ouvindo a gente aqui, que é aposentado, pode confirmar. Você se aposenta por um determinado nível, ao longo da vida você vai menos. Cara, é impressionante. Esse é o dinheiro que toca todos os fundos sérios do planeta. Pô. Financia tudo que é investimento de infraestrutura do mundo. Tirou o Chile do buraco. Isso, né? É fundo de professor no Canadá, de metalúrgico do Japão, sei lá o quê. Tirou o Chile. Tirou o Chile do buraco. Tirou. Não, o mundo inteiro funciona tocado por isso. E o Brasil nessa merda. Quer dizer, não tem um tostão para investir em nada, porque isso aí vira pó, porque só tem ladrão. Né? Fernão, eu vi uma vez um economista, estou tentando lembrar o nome dele aqui, tem um nome diferente, que ele estava fazendo um estudo previdenciário, né? E ele pegou tudo que já foi arrecadado de previdência no Brasil, desde o início, e tirou o modelo de pirâmide que a gente tem hoje aí, e aplicou o modelo tradicional de fundo de capitalização, aquelas coisas todas lá que... no menor juro do mundo, se você aplicar isso. Sabe qual foi o resultado que ele chegou? Ele chegou ao resultado, é o seguinte: se o Brasil tivesse feito um negócio normal e decente, como o resto do mundo fez, lá no início da Previdência até hoje, nós teríamos um fundo de aproximadamente 53 trilhões de reais. É isso aí. Que seria 10 trilhões de dólares. Dá 8 vezes o PIB brasileiro. Ou seja, todo aposentado seria um novo milionário. Você contribuía, isso, claro, tem investimento, esse dinheiro ele vai crescendo. Todo aposentado seria um novo milionário, sem falar o que você acabou de comentar. Você teria 10 trilhões investidos de dólares na economia brasileira, em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Seremos um outro país absolutamente diferente. Cara, é impressionante isso, né? Como você precisa fazer uma quantidade de sacanagem para deixar um país que nem o Brasil pobre, que dá para encher uma Bíblia. Não é de hoje não, hein, Fernando? Isso não é de hoje não. Esse dia eu estava atravessando um livro de história e eu dei de cara com essa informação que eu fiquei rindo sozinho na madrugada aqui de casa. Porque lá no meio do século XIX estava tendo uma discussão sobre a reforma da Previdência, lá no segundo reinado de Pedro II. Porque os militares, eles aposentavam sem contribuir. Tinha todos os direitos
de aposentadoria, tal, de reforma, tal, sem contribuir. E nessa discussão surgiu um personagem que começou a escrever para jornal, tal, chamado o Deodoro. Ele começou a despontar lá no Sul, discutindo sobre previdência. Depois entrou o Sena Madureira e outros caras lá, tal. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, nós estamos falando há 150 anos que o Brasil não conseguiu resolver o problema de previdência. Isso, cara, a única saída do. A gente fala genericamente educação, né? Mas educação, se você resumir o conceito, é você dar às pessoas, né, a condição delas se localizar dentro da trajetória da história, né? O que aconteceu na história? Que a história é a psicanálise da sociedade, né? Você descobre como é que você se tornou isto que você é, se você souber a sua história, e você passa a não repetir o erro. Então, você vê como a coisa é sacana, né? Todo o esforço desse pessoal é para destruir isso, para tirar a condição da sociedade brasileira de enxergar o seu passado até recente. Então, você repete a cada geração as mesmas porcarias que nós estamos vendo há 500 anos. Verdade. Isso aí, quando você pega qualquer texto de história do Brasil, você vai descobrir que nós estamos repetindo pela 10ª vez os mesmos problemas desde sempre. E é interessante. Cada geração de brasileiro que nasce, o mundo recomeçou do zero. Não tem, sabe? Não Se tem aproveita referência pouco. nenhuma de nada. Os caras vão para a escola para ganhar um pratinho de comida, que é outro malho, né? É outro malho. Eu vejo, cara, lá no Vale do Ribeira que eu frequento, essa outra máfia, né, que são as Merendas. cooperativas. Você, para fazer uma cooperativa, você precisa de 400 autorizações do governo, então é um cargo que já é vendido só para quem já está torto, né? E aí vendem principalmente as cooperativas para merenda escolar. Laudelino, é um escândalo isso aí. Que se eu tivesse um jornal na minha mão hoje, era essa a série que eu ia fazer. O que os caras malham, assim, vendem um quilo de banana para merenda escolar a 50 e tantos pau, quando no mercado está 5. Então, é assim, 10 vezes, 15 vezes. Estão roubando dinheiro de criança pobre, de escola de criança pobre, mas assim, num grau, com essa coisa de merenda. Então, tudo é por aí. É por isso que não tem, né? Você não pode ter nada estatal, porque é um troço que vira isso, cara. É isso aí. Vira Você isso. veja. Essa questão não é ideológica, de preferência e tal. É porque o ser humano é isso. Então, se você não tiver a ganância a serviço do bom rendimento do dinheiro e tal, você não tem fiscalização. Acabou. Vira putaria. Verdade. Dinheiro solto, sem dono, é dinheiro sem dono isso aí. Isso aí. Agora, Fernando, um negócio interessante que você falou sobre educação. Você vê todas essas ações do governo, né, o caso aqui, a gente está vendo a Previdência, não temos que proteger a população. Todas essas bolsas, né, vamos proteger a população. Cara, e o que a educação faz? A educação, ela vai te fortalecer, não para que você se desvie dos problemas, é quando os problemas chegarem, você bate no peito e você atropela os problemas, porque você está formado, você tem uma boa instrução, você faz boas escolhas, e você segue em frente nas suas decisões. Você vai chegar à conclusão imediatamente, né, estudando um pouquinho de história, né, que tudo que está sob o monte do Estado resulta na mesma coisa. Então, você vai partir para quê? Para o sistema privatizado. É democracia, né? É essa a conclusão da democracia. Quando a humanidade teve pela primeira vez a condição de pegar os livros que sobraram da história da humanidade, tirar eles dos conventos, né, e botar em circulação com a prensa do Gutenberg, 200, 300 anos depois, né, você já tinha uma elite que podia enxergar toda a história da humanidade em perspectiva.
e falou, cara, é sempre a mesma merda. Nós estamos sempre repetindo a mesma merda. E essa merda começa com a censura, com você quer, tem que espalhar a educação para todo mundo. Olhou para a história, você cai nessa conclusão, inevitavelmente. Então, qual é o remédio dessa gente? Precisamos matar a história. Eu tenho um livro aqui do Mário Ferreira dos Santos, que é chamado O Problema Social. Ele analisa 6.000 anos de história humana. Perdão, é ciclo. Tudo repete, tudo repete, tudo repete. Tudo... Aí ele fala assim, vamos ver os hindus, tudo igual. Vamos ver os chineses, tudo igual. Vamos ver os egípcios, igual. Vamos ver aqui Atenas, os gregos, igual. Vamos ver Roma, igual. É a humanidade, é a humanidade. Então, pô, fica sempre essa discussão. Não pode tirar a educação da voucher para estudar em escola privada? De jeito nenhum. Isso é um sonho, né, Fernando? Isso é um sonho. Você falou de professor, essa turma vai à luta até a morte. Porque é aí que está o X. É aí que está o... Eu conheci esse negócio de o nervo da coisa. O Friedman, né? O Milton Friedman, naquele A Arte de Escolher, acho que é esse o nome do livro. Sistema redondo, né, cara? E você tem um filho que está na escola pública, vai acabar a escola pública, vem aqui, ó, vou te dar um voucher que paga um ano inteiro de escola. Escolhe a escola que você quiser, privada do teu bairro. Escolhe a que você quiser, que já está pago o ano inteiro pro teu filho lá. Vai lá. E funciona. E aí você, imagine, se o cara puder escolher a escola, ele vai mais para frente, ele começa a escolher só as escolas boas, né? Ele começa a descartar as ruins, tudo. Né? Então, como é que você sistematiza isso? Com aquela ferramentinha, né? Voto distrital puro com recall. Que aí você não fica argumentando papo furado. Você chega no cara e fala, olha, nós queremos assim, ou você vota ou tchau. E aí, a coisa passa a dar. Você tem notícia do distrital misto aí, do nosso congresso, que o Mota está querendo? Eu não vi mais nada durante a semana, mas você tem alguma coisa? Não, ele só levantou o balão de ensaio, é uma coisa que é para a próxima eleição. Né? Sim, é 2030, né? É 2030. Então é uma discussão que vai rolar para não chegar... para chegar onde a Europa estacionou lá no começo dos 900, né? Porque a Revolução Democrática estava chegando e aqueles caras dentro dos seus palácios falando, porra, mano, temos que entregar alguma coisa aí. Mas é bom sempre quando você tem a participação popular, quando você tem uma elite honesta conduzindo essa participação popular no sentido que seja positivo, não é esses intelectuais do Brasil que a gente vê na televisão que dá pena, né? Veja como é bom tudo que deu errado na semana. Aí você, pô, como é que bota um cara desse para falar? Uma mulher dessa para falar? Então, veja como é que é importante, Fernando, porque tem gente que fica desanimado, fala, não tem jeito, não tem jeito. Você vai para a história, como você disse antes, a história é mestra da vida, ela vai te mostrar que, cara, isso já aconteceu. A diferença é que aquela população daquela época ali não parou, não desistiu e continuou marretando até que uma hora tiveram que ceder. Cara, para você destruir essas coisas é fácil. Você vê que mesmo nos Estados Unidos, né, o grau de contaminação que eles conseguiram em uma geração enfiar dentro das escolas americanas é gigantesco. Mesmo lá, né, onde você tem todos esses recursos, quer dizer, na escola pública você tem o school board, né? O pai do aluno elege o diretor da escola, tal. É defesa que só, mas lá você tem isso, quer dizer, os caras entram nessas roubadas de boa fé, né? Vai da valsa do politicamente correto. Como? Você é contra isso? Não pode ser, o cacete. Aí o tonto entra. Né? Mas eles podem sair.
Essa é a única diferença fundamental que a democracia faz, é isso. Você não tem compromisso com o erro. Você pode mudar, né? Aquilo não muda a essência do ser humano. O ser humano continua sendo tonto, falível, mais propenso ao erro do que ao acerto e tal. Só que quando ele erra e constata que errou, ele pode voltar para trás e desfazer o erro. Essa é o grande truque da democracia, é isso aí. Sim, o mecanismo de conserto está na mão do povo também, né? É isso aí. Então, porra, parece que é pouca coisa, mas não é. Isso é gigantesco. Não, é fundamental. Só teve 3 gerações da Terra que tiveram esse privilégio. Sim. É os americanos e os suíços de 1850 para frente aí. Verdade. Está funcionando tão bem que você nem ouve falar, né? O silêncio. Se você não trouxer as entrevistas que você traz com os suíços aqui, que nós já temos 2, a gente não fica sabendo. É isso aí. A gente não fica sabendo. Fernão, olha que interessante a mensagem aqui do Dubsan. Falou o seguinte: ontem apareceu no meu feed do YouTube um vídeo antigo do Fernão em Oslo, em 2011, 2012. Né? Imaginei que aquele Fernão pensaria se soubesse que viria de 2020 em diante. Fernão, o que você estava fazendo lá, Fernão? Não, aquilo foi tem uma instituição que chama Oslo Freedom Forum. Não é instituição, esse é o evento que ela promove todo ano. É sempre na Noruega, não sei bem por quê, porque o patrocinador maior dessa ONG é uma família venezuelana exilada. Caramba! Que tem uma ancestralidade norueguesa. Um dos lados deles lá é norueguês, se chama Human Rights Watch. Esse evento que eu fui foi em cima das primaveras árabes lá, então estava um maior entusiasmo com esse troço. E o meu discurso, como sempre, foi um pouco de contra-fogo. Eu falei, olha, gente, isso tudo é muito bom, tal, mas pensem o seguinte: o sonho de todo ditador do mundo é saber sobre você aquilo que o Google já sabe. Então, não tenho ilusão de que isso vai acabar sendo usado contra você. Porque eu lembro nessa época, todo mundo comemorando que foi uma das primeiras revoluções com Twitter, com a participação popular, todo mundo escrevendo um para o outro. A primavera, acho que do Egito, foi isso, quer dizer, o Mubarak, né, que era o ditador da época, cortou todas as comunicações e o Google manteve a internet funcionando. E isso é que manteve a rebelião no ar, né, porque o resto tudo foi travado e congelado, telefone, tudo. E como ele não podia fazer isso com a internet por causa do sistema de compensação bancária, ele teria que parar a economia, né? É isso aí. O Google manteve e ele não pôde reagir contra o Google. E isso é que manteve a rebelião aberta e acabou caindo. Hosni Mubarak. Tá lá, eu tá um inglês meio pobre, mas tem na internet as gravações desse evento até hoje. Outro dia eu vi um. O YouTube manda de vez em quando as recomendações assim, mais antigas, né? Alguém me mandou, eu fiz um speech lá enfim, sobre o Brasil, dizendo que o Brasil estava no ponto mais baixo da liberdade de expressão, porque o Lula já estava começando a mostrar quem era ele, né? E depois teve esses debates com esse pessoal, principalmente do Oriente Médio ali, que foi interessante, que era sobre isso, o poder positivo e negativo da internet na parada. Entendi. Eu tenho um vídeo que de vez em quando o YouTube me recomenda seu, Fernando. Eu vou colocar aqui. Você não sabe o que eu vou colocar, mas você não sabia, mas eu vou colocar. Você estava falando aí, e volta e meia o YouTube me recomenda esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é muito interessante. Uma porção de amigos meus, né?
E amizade é uma coisa esquisita, né? Amizade, amigo é aquela pessoa cujos defeitos a gente conhece e tolera, né? E seja por uma história de vida ou por algum tipo misterioso de sentimentalismo, né? Essa forma de amor que é a amizade resiste ao teste da convivência com os mesmos defeitos que se tivessem em outra pessoa, fariam você sair correndo, né? E eu sei que, a televisão não é o lugar para depoimentos desse tipo, mas eu acho que vale, porque essa pode ser a última oportunidade de fazer isso num canal com esse alcance. E eu acho que foi. E eu sei que eu estou falando por um monte de brasileiros, né, que estão condenados a pagar uma conta tremenda que não é deles, né, e que estão com esse mesmo tipo de ovo atravessado na garganta faz tempo, né? Então, gente, eu vou dar esse recado, não é para todos os meus amigos, é só para os meus amigos imbecis, né? E amigos e parentes, né? Porque tem alguns parentes também que fizeram esse papel, né? Ele vale tanto para os que já entenderam a imbecilidade que cometeram com o seu voto, né? Ao anular o voto ou fazer até um uso pior desse voto, né? Quanto para os outros que, mesmo sabendo do tamanho da caca que fizeram, ainda estão aí procurando desculpa para se justificar com isso, né? E para essa gente toda, eu vou dizer, olha, o Brasil oficial está morto e está podre, né? Está aí aos pedaços pelo chão, né? E o lulismo, que trabalhou 40 anos ininterruptos, né, para corromper esse país, está só se fartando na carniça que ele mesmo criou, né? Aí você vai me dizer, não tem nada de muito novo disso? Tem sim, né? Pela primeira vez na nossa longa fieira de desgraças, né? A imprensa e as Forças Armadas também estão mortas, né? Estão na parte do país que está morto, né? E isso faz que o Brasil real, que ainda está vivo, né, esteja manietado, nu, à espera do estupro coletivo que está prometido contra ele e que os caras repetem todo dia que vão praticar, né? Premonição. Então, cara, você imagina como está hoje. Daqui 16 dias, né, quando se instalar esse governo de foras da lei, num país que já não tem mais lei nenhuma, né, e os Alexandres de Moraes e os Flávio Dinos começarem a injetar na veia a droga da onipotência, né, e então se sentirem livres para beber o sangue que eles querem beber, né, quando os seus amigos, os seus parentes, né, as pessoas à sua volta começarem a ser presas e torturadas e reduzidas à miséria ou até mortas às porradas, como quer o convidado de honra do seu Lula da Silva, né? Quando o acovardamento geral descer sobre o país, né? E você começar a ver os amigos desconfiando dos amigos, né? Os acovardados virando as costas para os perseguidos, né? Os que você nunca imaginou como traidores traindo, né? Quando tudo isso estiver afogando a mitológica alegria brasileira na lama, né? O seu castigo, meu amigo, mesmo que você consiga salvar a sua pele, vai ser o de não conseguir esquecer nunca mais que foi a sua arrogância, né, e a sua imbecilidade que nos condenou a isso, né? No Bolsonaro eu não voto, ele é grosso, ele não gosta das mulheres,
Né? Foram esses os argumentos. E agora está aí. Né? Então, meu amigo, em nome dos velhos tempos, eu não vou deixar morrer a minha amizade por você, mas desse peso eu não vou poder te livrar. Né? É você que vai ficar devendo para as mães e para os filhos desses perseguidos, né? Porque foi você que entregou o Brasil para os bandidos. Fernando. Quando foi isso aqui? Já tem mais de 2 anos. Faltava 16 dias para o governo tomar posse. 15 de dezembro de 2022. Profético. Tudo aconteceu. Fernando, você é incompatível com a televisão, Fernando? Porque a gente não vê esse tipo de discurso hoje na televisão mais. Sumiu. A televisão tem esse problema, né? Quer dizer, principalmente no Brasil, como tudo, você tem a televisão, como é uma ferramenta muito perigosa, é uma concessão do Estado. Essa é a figura legal. Então, e é uma concessão precária, né? Então, por causa de discursos como esse aí, a Jovem Pan tomou um processo que os caras ameaçaram tirar a concessão deles do dia para a noite, depois que o cara investiu milhões e montou um negócio do tamanho de uma televisão. Você tomar uma ameaça como essa, quem é que pode resistir? Então, isso sempre lá no Grupo Estado dos tempos áureos, né, tinha essa discussão. Nós precisamos entrar na televisão. Mas aí nós decidimos não entrar na televisão, porque se entrasse na televisão, você perde a sua independência. Porque não há como enfrentar isso aí. Mesmo no jornal, isso aconteceu com a gente. Quer dizer, o Getúlio tomou o Jornal da Família. Tomou o jornal. Tomou o caixa do jornal. Tomou tudo. Não, o caixa não, tudo. O prédio. Tudo. Tudo. O jornal ficou na mão do Getúlio. E a família sempre... Né, a família daqueles tempos só tinha o jornal, também por decisão ideológica. A gente não podemos ter outros negócios, porque isso vai influenciar a nossa posição no jornal, que tem que ser objetivo. É ético, né? Era uma atitude ética. E aí, quando o Getúlio tomou, ficamos sem nada, né? Sim. Meu avô, a geração do meu avô, do meu pai teve uma infância e uma adolescência para lá de... Terrível. Eu lembro você contando, eu nunca mais esqueci, você contando que quando acabou o dinheiro dele, que ele chegou aqui, voltou para a América Latina, aqui, desceu, ele estava, acho que na Argentina, mas quando ele colocou o pé no Brasil, assim, já estava o pessoal esperando ele da polícia. Para ser preso. Ou seja, monitoramento internacional naquela época. Quando ele saiu da Europa, ele foi para os Estados Unidos, porque a guerra estava se anunciando. E os americanos estavam puxando o saco do Getúlio, porque precisavam das bases de Natal para e as commodities, né? Para abastecer a aviação deles. E meu avô ficou desesperado com isso, porque ele falou: se o Getúlio entrar, porque o Getúlio era nazista, né? Então o Getúlio estava resistindo. Flinto Miller do lado dele lá. E aí ele tinha 360 e poucos dólares, existia o número exato. Caramba. Que eram os últimos tostões que ele tinha. Então, ele tinha que vir para o Brasil, porque não dava mais para ele viver lá, né? E aí ele pega um navio cargueiro, uma cabinezinha num navio cargueiro, para ir para os Estados Unidos, porque, embora ele tivesse duro daquele jeito, ele era muito importante ainda. Assim, ele conhecia todos os intelectuais, os políticos franceses e tal. E arrumou uma audiência com ele no Departamento de Estado para ele ir lá denegrir o Getúlio. Não pegue esse cara. Cuidado. Aí, ele pegou outro cargueiro para ir para a Argentina.
onde ele achava que conseguiria uma vida mais barata do que... Chegou na Argentina com o resto desses 300 e poucos dólares, que já dava por volta de 50 dólares. Acabou. Eu lá não tinha um tostão, cara. E comeu o pão que o diabo amassou lá. E quando acabou de acabar tudo, depois de uns anos de Argentina, porque lá ele ainda conseguia escrever para jornais, não sei o quê, ele tinha umas coisinhas que ajudaram ele a aguentar mais um tempinho lá. Daí ele veio para o Brasil para ser preso. Falou, olha, exilado eu não tenho uma condição, então me põe numa cadeia aí, tudo bem. Foi esse episódio. O pessoal acha que é moleza, né? Que isso que a gente está vivendo hoje só aconteceu hoje, que nunca teve nada parecido no passado. Minha avó, que era uma mulher muito inteligente, muito divertida, contava essas histórias. Que em Santana do Livramento foi onde eles entraram, né? Lá no Rio Grande, que é uma das cidades da fronteira. E aí chega lá, troca o trem, porque a bitola do trem da Argentina era diferente da do Brasil, então você trocava de trem. Sim, sim. E minha avó dizia que estava um frio, e eles de sobretudo, e ela dizia, a estação era um barracãozinho assim, muito simples, tinha um banco e um poste com uma lâmpada. Então eu via aquela coisa da neblina, uma bola iluminada em volta da neblina, da lâmpada. Igual filme. E aí comecei a escutar uns passos. E aí eu disse, Julinho, isso é tira. E não deu outro. Eles chegaram na nossa frente, 2 homens de chapéu e sobretudo. O senhor, seu Júlio Mesquita Filho, o senhor está preso. Oba, pelo menos eu não vou passar fome. Agora tem uma comida. 20ª vez. Meu Deus. Fernão, tem livro publicado aí? Sua história da família? Tem. Meu irmão tem um livro que ele montou com a correspondência, porque eram 2 irmãos casados com 2 irmãs. Esse meu avô. E os filhos, que eram adolescentes, ficaram no Brasil com o irmão dele e a irmã da minha avó. Né? Sim. Ficaram morando na casa desses tios. E essa tia Alicinha, que escrevia muito bem, né, fazia um diário assim, das coisas do cotidiano. Uma vez por semana ela mandava esse diário para minha avó, para ela saber o que estava acontecendo com os filhos dela, como é que estava indo a família, aquela coisa. Então tem esse livro com essa correspondência, que agora não me lembro como é o título desse livro. Missão para você, trazer na próxima live o nome do livro aí. Provavelmente só vai se achar em sebo, mas tem o livro. E tem biografia do meu avô, não sei se tem uma assim com esse propósito. O Rui não tem nada, não? Quem estava escrevendo uma biografia do meu avô era o Carlos Lacerda, mas ele morreu antes de completar a obra. Ele tinha uma grande ligação com o meu avô. Que ele tratava um livro do Júlio de Mesquita. Tem o do meu bisavô. Júlio Mesquita, em seu tempo, tem o livro do Cafu, do Jorge Caldeira. Sim. É um livro muito interessante, muito mais. Esse talvez seja mais acessível, hein, do Caldeira. O do Caldeira tem por aí ainda. Mas... Deve ter na Amazon aqui, hein? Deixa eu ver. Agora, em algum desses livros, Fernão, conta-se a história do Monteiro? Lá do tempo de Dom João VI, é? Do ancestral? Não, cara, isso aí são pedaços, assim, né? Júlio Mesquita e seu tempo. Esse aqui é do Jorge Caldeira, né? Pô, tá R$210 um usado, então não tem novo. É um livro, são 2 volumes. É um livro muito maior do que só a figura do meu bisavô, que
É um livro daquele momento do Brasil, né, que entra a República, como é que aquilo afetou toda a economia e tal. É muito interessante. Essas coisas são Todos os interessantes. livros do Caldeira são... São essas Caldeira coisas da é um história. historiador importante, que vai... Ele é revolucionário como abordagem historiográfica. Ele vai buscar o Brasil real, que foi construído na clandestinidade, né? Porque a iniciativa privada não era reconhecida oficialmente. Então, você pensava que o Brasil era só a Casa Branca, a Casa Grande e a Senzala. Muita coisa interessante. Outro Brasil enorme sendo construído por baixo, mas tudo na clandestinidade, não tinha registro. Mas o Caldeira consegue levantar esses registros numa investigação brilhante, que ele faz principalmente tendo como fonte primária, assim, os relatórios de cargas das ferrovias. Então, como que aquilo aumentou e o tamanho daqueles números, né, que se escondiam por trás daqueles volumes de carga, que não estão na história oficial do Brasil, entendeu? Então, Essa é a história da riqueza? É a história da riqueza. História da riqueza. E todos os livros dele têm a ver com isso, né? Ele tem um que é o Marquês, não é o primeiro do Caldeira. No Caldeira, ele tem um que é o Banqueiro do Sertão, que é sensacional esse livro. É um padre que ele descobre que financiava as bandeiras. Tinha dinheiros gigantescos no Brasil circulando, empreendimentos. É o Banqueiro do Sertão. Banqueiro do Sertão. Banqueiro do Sertão. Tem um do Barão de Mauá, que é o primeiro grande empresário. E depois tem o Brasil com Empreendedores, uma história do Brasil com empreendedores, que é sensacional, é um livro revolucionário, onde ele demonstra a fraude que são os historiadores clássicos marxistas. Nossa e mostra que eles nunca leram Caio Prado, essa turma toda. Aquele pessoal. Ele tem uma investigaçãozinha sobre o Caio Prado, que é uma delícia. Ele tem um livro de José Bonifácio, ele escreveu sobre Bonifácio também, eu tenho esse livro dele também. O Caio Prado pegou muita coisa do Oliveira Viana, que é tido como o ideólogo da direita. E o Oliveira Viana tem um livro muito importante, né? É muito maior do que isso, ideólogo da direita, essa baboseira. O Mário Ferreira dos Santos foi convidado para um debate com o Caio Prado Júnior, e ele já falou sobre marxismo, né? Aí o Caio Prado explica, tá. Quando ele termina, o Mário falou assim: olha, a sua visão sobre marxismo está errada sob o ponto de vista do marxismo. Eu vou refazer a sua palestra para que a minha faça sentido. Aí ele refaz a palestra do Caio Prado, faz a dele, aí o Caio Prado fala assim: se eu soubesse que eu ia ser humilhado desse jeito, destratado, eu não teria vindo nesse debate aqui e tal, vai embora. O Caldeira prova que ele nunca leu Marx. Ele leu alguns panfletos que eram resumos e coisas assim, né? Tinham referências ao marxismo, mas não era a fonte. Eu já vi vários, Fernão. Vários, assim. Eles frequentavam a casa do Oliveira Viana, onde meu bisavô também andou. A casa do Oliveira Viana era um lugar de debate, toda a intelectualidade estava lá. E ele bebeu muito nas fontes. E o Caldeira demonstra isso com frases, com as frases que ele chupou do outro. Isso é ótimo, porque é uma constante até hoje. Você pega a maioria dos caras que estão envolvidos com a esquerda e não sabe nada sobre as próprias teorias da esquerda, não sabe. E quem resolve estudar a sério abandona a esquerda, né? O cara vai embora. Esses livros do Caldeira são deliciosos, cara, porque ele vai buscar essa coisa, o tropeiro, que era o cara que fazia os transportes. Isso é o Brasil real, né? Eram os caminhoneiros, né? Isso é ótimo. Que varejavam esse Brasil inteiro, tinham um baita de um comércio, levavam coisas, traziam coisas. A própria família do meu bisavô, que
que foi o único alfabetizado da geração dele, esse que fez o Estadão depois, era isso, mais ou menos. Eles tinham... O pai deles foi que veio, eles não eram quatrocentões, ele era um imigrante recente. Miserável, sabe? Veio de Portugal porque estava num bacalhau total. E tinha vários filhos espalhados por São Paulo, um em Leme, outro não sei o quê, nos polos da ponta da fronteira agrícola, né? Cada um estabelecido ali. E eles compravam as produções dos fazendeirinhos que tinham por essa região e mandavam para o armazém central, que era em Campinas, desse tataravô aí. Então, era uma rede familiar, né, que alimentava esse negócio. O Caldeira conta muito desse processo. E tudo isso não tinha registro. O que tinha? Aquele caderninho que tinha nos botequins na minha época de moleque. A caderneta. Você fazia uma conta mensal, né? E era tudo no crédito, no bigode, no valor do bigode. Ele tem textos... Essas cadernetas são ótimas. Análises da língua brasileira, as palavras e tal, que são relativas a esse universo que era baseado nessa coisa da confiança e tal. Não tinha registro oficial, não tinha contrato, não tinha nada que o Estado registrasse. O Fernão teve um outro livro que eu li, português, esse livro, que falava sobre as navegações. Você falou de caderneta, né? Teve um período ali de navegações, quando estavam ali explorando, chegando no Bojador, querendo descer mais na África, chegar até lá, o Cabo da Boa Esperança, lá em mar. Teve um período de uns 10 anos que desapareceu, não teve nenhuma navegação aconteceu. E eles encontraram os registros de uma padaria ali na cidade do Porto, que fabricava biscoitos de longa duração. E ele tinha na caderneta da padaria o nome do capitão, o nome do navio, a quantidade de biscoito para entregar, né? E dali da caderneta da padaria que eles viram que foi um monte de expedição que aconteceu, mas não tinha nada oficial registrado. Nada, zero. Mas os biscoitos da padaria estavam firme e forte lá. E o historiador faz isso, né? Ele vai catando esses pedacinhos da história, o que está possível, e reconstrói a história para a gente. É uma profissão sensacional. Sensacional. Fernão, 1h20 de live. Recado aí para a nossa queridíssima audiência. O pessoal curte esse bate-papo fora da miséria da política do dia a dia. É bacana, é legal. Nós não estamos aguentando, né? A gente aguenta. É isso aí, cara. O Brasil tem uma força enorme. Falta aqui isso, coordenação, porque as elites, o sistema é um sistema de seleção negativa, então aquilo que vira elite, em geral, é torto, né? Então isso atrapalha muito. Mas o caminho é esse, cara. Nós já experimentamos de tudo, menos uma única coisa, que é entregar o poder ao povo. Famosa democracia. Real. Como eu vivo repetindo aqui, isso é uma coisa muito prática, muito objetiva. A democracia foi feita por aqueles caras lá dos filmes de cowboy, né, que você vê, e que te dão esse poder básico, sabe, do sujeito da cidadezinha lá do fundão do Brasil, tirar o corrupto do poder. Começa assim, né? E aí você cria um sistema de seleção positiva. E isso você instala com essa ferramentinha, voto distrital puro, que é apenas uma maneira de você organizar a votação para poder exercer o recall, né? Quer dizer, o voto distrital puro te dá a condição de saber exatamente quem é o representante de quem, de que parcela da sociedade, nome por nome. E essa parcela da sociedade fica proprietária daquele mandato, né? E pode caçar aquele mandato a qualquer hora. E isso muda tudo. Tudo. É isso que faz a Suíça ser a Suíça, os Estados Unidos serem os Estados Unidos. E é isso que nos faz falta aqui.
Muita falta. E não ter isso é que faz o Brasil ser o Brasil. Então, simples assim. Cara, focar nisso e é com isso que a gente vai decolar um dia. É isso aí, Fernão. Obrigado, Fernão. Obrigado, querida audiência. Obrigado a todos. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Veja aí sua inscrição, tá? E a gente volta semana que vem. E, Fernão, eu fico nessa dúvida, né? Essa é loucura. A gente não faz a menor ideia do que a gente vai estar comentando na semana que vem. Esse Brasil é muito doido, mas que... Até semana que vem. Navegar é preciso, viver não é preciso. Valeu, Fernão.